Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma palavrinha que é pequenininha, mas assusta muita gente, que é a palavrinha juros. É importante que a gente entenda o conceito dessa palavra e o que de fato juros significa, para a gente parar de ter tanto medo de juros e aproveitar as oportunidades que ele traz, né? Então vamos entender um pouquinho mais o que são juros, né, e como que eles funcionam. Juros, na verdade, nada mais é do que um pagamento por você usar o dinheiro de alguém. É a garantia que o credor tem de que de fato ele vai receber aquele dinheiro de volta. Porque ele sempre vai estar sujeito a calote, né? Então é importante que ele tenha essa garantia. E você sabe de onde vem a palavra credor? Vem justamente de crer. Ele crê que vai receber o dinheiro de volta do tomador. E o tomador é quem de fato toma aquele dinheiro, quem pega o dinheiro emprestado. A verdade é que essa taxa tem que ser atrativa para o credor, senão não vale a pena ele abrir a mão do dinheiro dele naquele período para emprestar para alguém. Então a taxa tem que ser atrativa. Mas o que determina o valor, o preço da taxa de juros? Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre alguns dos fatores que determinam esse valor. O primeiro é o custo de oportunidade, que é o quanto que o credor está disposto a abrir mão do dinheiro dele para emprestar para alguém sem poder utilizar o dinheiro dele naquele período de tempo. Ou seja, a taxa tem que valer a pena. O segundo é a taxa de inflação. A taxa de juros não cobre a inflação. Lembrando que a inflação é a correção que o nosso dinheiro sofre ao longo dos anos. Então é importante que a taxa dos juros seja maior do que a inflação, senão o credor acaba perdendo dinheiro ao longo do tempo. Outro ponto importante e decisivo é o prêmio de risco de não pagamento. Ou seja, quanto maior for as chances de inadimplência do tomador, maior tem que ser a taxa também de juros, para garantir o credor. O outro item é o prêmio de liquidez. Esse é um pouquinho mais complexo da gente falar, mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Quando você empresta ou investe dinheiro, você sempre consegue vender esses empréstimos. E é aí, nessa venda, que se o produto for altamente depreciável ou se ele demora muito para se pagar, você tem um problema. Então a taxa de juros costuma ser maior nesses casos. Vou dar um exemplo. O financiamento de um carro em 10 anos. É um produto que se deprecia com facilidade e, ao mesmo tempo, esse prazo é longo de 10 anos. Então, nesses casos, a taxa de juros costuma ser maior. Então, beleza. Agora que a gente já entendeu o que são juros e como eles funcionam, vamos agora falar um pouquinho mais sobre juros simples e juros compostos. Qual a diferença entre os dois, né? E a maior diferença é o tempo. Vou explicar por quê. Os juros simples são calculados em cima do capital inicial aplicado, ou do capital inicial em questão. Então vamos dar um exemplo bem prático, né? Você empresta R$10 para alguém a uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Então passou um mês, vai incidir 10% em cima de R$10. Passou 2 meses, vai incidir mais 10% em cima de R$10. E assim por diante. Sempre as taxas de juros mensais vão incidindo em cima do valor inicial. Quando a gente fala de juros compostos, a gente fala sobre o milagre da multiplicação. Por quê? Porque a taxa de juros mensal, ela não incide em cima do capital inicial, mas ela incide em cima do capital acumulado. Ou seja, você emprestou R$10 para alguém a uma taxa de 10% ao mês de juros compostos. No primeiro mês é a mesma coisa, né? Então vai incidir lá os 10% em cima dos R$10, que dá R$11. No segundo mês, os 10% não vão incidir em cima dos R$10 iniciais, do capital inicial, como juros simples. Os 10% vão incidir em cima do montante acumulado, ou seja, dos R$11, e assim por diante. Por isso, os juros compostos são incríveis quando a gente fala de um investimento, quando a gente fala de uma coisa boa pra gente, porque eles ajudam a gente a ter um ganho exponencial e, ao longo do tempo, ele vai sendo muito potencializado. É por isso que no mundo dos investimentos, todo mundo diz que quanto mais cedo você começa a investir, mais você ganha dinheiro, porque você de fato vê o milagre dos juros compostos acontecendo e realmente faz muita diferença. Atualmente, o sistema financeiro, os bancos, os empréstimos utilizam sempre os juros compostos, né? Isso tem um lado muito bom para quem de fato aproveita essas oportunidades, tem o seu dinheiro rendendo a juros compostos, mas tem um lado muito complicado que é quando você tem uma dívida que incide juros compostos.
porque o seu montante vai acumulando com muita rapidez. Então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho mais esse universo que parece complexo, mas na verdade é simples dos juros. E qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui que a gente troca uma ideia sobre isso, tá bom? Então vamos aproveitar os juros compostos, mas nos nossos investimentos. E não pedindo empréstimos ou deixando de pagar a nossa fatura do cartão, porque aí os juros compostos não trabalham a nosso favor, tá bom? É isso. Beijos e até a próxima.